prazer estar aqui novamente, né? Contribuindo um pouquinho daquele que a gente tem de conhecimento e aprender com vocês também, né? E falar sobre inclusão é basicamente falar de mim. O pai de uma pessoa com deficiência, né? Homem, está aqui, porque eu fui para essa área por conta do meu filho, para poder entender ele e poder ajudar. Só que eu não esperava tornar uma pessoa que hoje vive 100% do atendimento com a pessoa com deficiência. E falar de inclusão que nasce no coração, é falar de Adriano. Porque se não nascesse no meu coração, eu não estaria casado, eu viraria as costas para minha esposa e para o meu filho. Porque a grande maioria das pessoas que recebe, né, o diagnóstico do filho, o primeiro a sair é o homem, porque psicologicamente não está preparado. E aí uma coisa interessante, eu conversando com a Adriana, a nossa amiga que está ajudando a gente aqui na parte da intérprete de livros, ela fala muito boa que tocou no meu coração, porque ela falou para mim: Adriano, como é que você consegue transparecer uma felicidade, uma calma, que eu não vejo nos pais que eu apoio? Aí eu falei para ela: porque eu olho a humanidade do meu filho. Então falar de inclusão para mim é muito especial, por quê? Porque eu vou estar falando de mim, vou estar falando do meu filho, o exemplo de vida para vocês que muitas das vezes não conseguem lidar com a situação. É fácil para mim? Não. Algum pai aqui que tenha filho com deficiência, levanta a mão por gentileza. Você planejou ter um filho com deficiência? Eu não planejei. Mas se veio, tem que acolher. Porque eu preciso do meu filho e ele precisa de mim. E depois que meu filho veio, eu aprendi muito com ele, a ser melhor, a ser um ser humano. E esse tipo de evento é essencial da gente estar divulgando, porque a inclusão, ela existe maravilhosamente, as leis estão aí para poder regular essas questões sociais. E quando a gente fala de inclusão, o que acontece? A gente escuta muito inclusão relacionada à inclusão escolar. Mas a inclusão não é só no meio escolar. A inclusão ela tem que ser realmente social, em vários ambientes. Eu costumo dizer, aonde o Bernardo quer estar? Aonde ele quer estar. Então, se ele vem para a igreja e não tem todo o suporte, como é que eu vou manter o meu filho ali? Se o meu filho quer ir para o cinema, se não tem toda a adequação para ele poder ficar, como é que eu vou permanecer com o meu filho ali? Então, a inclusão ela tem que ser em todos os setores da sociedade. E uma coisa importante, a inclusão só vai nascer no seu coração se você se conscientizar. Eu tive essa consciência, mas outros não tiveram. Eu vou condenar quem não tem? Eu não posso condenar, porque eu tenho que olhar a realidade de cada um. A minha realidade foi mais fácil, porque eu venho de uma expertise, de estar vivenciando esse mundo. Eu acredito, levando para o transcendental, que Deus já estava me preparando. Então, foi uma aceitação fácil? Não, mas eu consegui acolher o meu filho dentro da deficiência dele. Então, hoje eu olho o Bernardo, o ser humano, e não é deficiência. Tá? Deixa eu avançar aqui. Não vou ficar falando aqui, e a intérprete vai ficar aí, o tempo que não acabar não, tem a música da bandeirinha também, ó. Meu filho, está acabando seu tempo. Inclusão vem do coração. O que isso remete para vocês? Já dei meu spoiler aqui, não preciso responder, mas o que vocês acreditam? No vir do coração. Quem não tem filho com deficiência não vivencia a realidade da deficiência. Muitas das vezes olha assim, vou me afastar. Já aconteceu isso com meu filho. E isso meu filho não percebe, porque Bernardo nasceu com autismo. Então, para mim, meu filho é perfeito. Ele não foi uma criança que nasceu perfeita e sofreu algum tipo de trauma que cessou aquela vida normal dele. Ele já nasceu na condição que ele tem, neurobiológica. Então, ele é o Bernardo, ele é o ser humano. Então, me pergunta, você perguntou para mim. Essas coisas acontecem. Até me perdi aqui. Então, nascer no coração, a inclusão. Para quem não tem família, é complicado, pessoas com deficiência. Então, o trabalho de conscientização é importante. Não olhar o deficiente, mas olhar o ser humano que tem a deficiência. Quando eu olho o ser humano com a deficiência, eu até falo, tem a Vitória ali, que eu dou assistência ao filho dela, que é uma mãezinha
solo, que está ali contribuindo com o congresso, ela mudou a vida dela toda em prol do filho. Então ela é uma empreendedora, está aqui contribuindo com o trabalho dela, está fazendo aqui, ó, estou divulgando o trabalho. E ela abraçou. Agora imagina ela e o esposo dela não abraçassem o filho, olhar o Vicente como um ser humano. Eu costumo dizer isso. Quando você olha o ser humano, o que acontece? Não que o seu filho vai ser curado, mas o ser humano vai subindo e a deficiência vem atrás. E aí você consegue alcançar a humanidade. E eu preciso passar isso para vocês. Olhar o ser humano e não a deficiência. Quando eu olho o ser humano, eu vou frisar muito isso. A deficiência, ela não vai te incomodar. Eu já escutei de pessoas falando assim, nem parece que é autista, mas não sabe o trabalho que dá. Tem um pai aqui também, que vai palestrar também, vai falar da realidade dele. É difícil. Então, eu tenho pais que tem graus de deficiência que variam, mas a deficiência é deficiência, como foi no início. A gente não planejou ter filho com deficiência. Eu sempre falo, você não precisa aceitar meu filho, mas respeita. Como eu tenho que respeitar o filho dele, como eu tenho que respeitar o filho de vocês, até os que não têm deficiência. Dá pra ver. Ter uma visão contemporânea de cidadania que contemple a perspectiva dos direitos humanos universais e o conceito de homem participativo. Então, visão contemporânea de cidadania é o quê? Que nós temos direitos e deveres e somos pessoas contribuintes da sociedade. Por que os nossos filhos com deficiência também não podem estar inseridos aí? Isso é uma questão cultural. E eu vou passar aqui para vocês, que vem aquela assim, a minha história, né? Então vou ser bem breve, né? E falar desde o período, né, da antiguidade pré-histórica, como é que era a visão cultural da pessoa com deficiência. A gente fala para analisar. Hoje é difícil incluir o seu filho em algum setor, mas se a gente for parar e analisar desde os primórdios da humanidade, era totalmente diferente. Por que eu vou passar essa cronologia? Para apresentar que houve uma pequena evolução do contexto cultural de como você perceber a pessoa com deficiência. É difícil hoje? Sim, mas imagina você ter o livre direito de matar o seu filho porque ele é deficiente. Isso é uma questão cultural. Então, teve coisas acontecendo para mudar a mentalidade. E o ápice realmente, né, de você ver a humanidade, não só da pessoa com deficiência, mas do ser humano em si, foi a partir da Segunda Guerra Mundial, após ela. Então, o mundo ficou arrasado. Tudo bem que a guerra foi na Europa, mas o mundo em si, ele sofreu a influência da guerra. Então, os gestores pararam para analisar com relação a essa realidade. O que a gente está fazendo? Vamos olhar o ser humano. E a partir daí, houve essa mudança. E aí, inclusão. Incluir é trocar, entender, respeitar, valorizar, lutar contra a exclusão. Isso é importante. Transpor barreiras que a sociedade criou para as pessoas. É oferecer o desenvolvimento da autonomia. É o que a gente está lutando com nossos filhos. Eu sempre falo, eu não vou estar aqui sempre. E como é que vai ser o Bernardo depois que eu morrer, a mãe morrer? Então eu tenho que dar total autonomia para o meu filho, para ele ter o quê? Uma melhor qualidade de vida. E entender, né, como é que funciona essa dinâmica, aquela coisa. Tem que incluir o meu filho, com certeza, ele tem que ser incluído, ninguém está fazendo favor nenhum. Mas eu tenho que entender que o outro não está preparado ainda para compreender a questão da inclusão. Eu vou cobrar do outro? Não. Por isso que a inclusão tem que começar do coração, tem que começar por mim. O meu exemplo vai mostrar para você que você pode olhar o deficiente na sua humanidade. E isso aqui é interessante, que a gente vê sempre muito focado na questão, né, da inclusão escolar. Mas isso aqui, historicamente remetemos aqui, a exclusão me fala o quê? Os primórdios da humanidade, da questão cultural de pensamento daquela geração. Que eu vou excluir o que é diferente. E algumas mentalidades da época acreditavam que a pessoa com deficiência não possuía uma alma, então poderiam ser eliminados. Gente, isso aqui eu estou falando porque em relação à questão cultural, tá? Do período, vamos olhar para o período da época, não da atualidade. O contexto cultural mudou muito. E aí é a evolução histórica, basicamente, do contexto da pessoa com deficiência. Eu não vou frisar muito aqui em relação ao contexto escolar, né? Como foi no início. A gente fala muito da inclusão, mas quando remete
inclusão remete que é a inclusão escolar. Sim, é muito bom que o segundo momento de contato social dessa criança é na escola. Mas ela vai ficar só casa e escola? Eu conheço pessoas que não levam o filho para passear porque tem vergonha, século XXI, porque o que o outro vai achar, e pessoas que têm conhecimento esclarecido. Gente, você não tem que imaginar o que o outro vai pensar do seu filho. Se a pessoa está em dúvida com relação à deficiência do teu filho, conscientiza ela. Mas de que forma? Mostra o seu filho para a sociedade. Ele nem é nenhum bicho, é um ser humano. Então a questão cultural de vários milênios de anos atrás permeia até hoje, no século XXI. Mesmo com os direitos universais aí, mundial, ainda existem pessoas que têm essa visibilidade de pensamento. Segregação. Eu finjo que aceito, eu finjo que incluo, mas aí eu estou no meu quadrado e você no seu quadrado. Estou fazendo a minha parte, estou ali incluindo. E é a partir daqui que vai surgir a questão dentro do conceito da educação especial. Está ali a pessoa, mas ela está segregada, cada um no seu gueto. E aí que surgiu os manicômios, os asilos, para incluir essas pessoas, né, como forma de tratamento. Só que é uma evolução. Antes eu excluía, eu podia matar. A partir da segregação eu olhei o deficiente como doente. E o doente eu trato, eu vou encontrar cura. Então já é um processo de evolução. Não é aquela coisa, né, perfeita, mas é um processo que eu estou mudando o quê? A minha questão cultural. Então eu tiro da exclusão de matar, eu segrego, isolo aquela pessoa, porque a visão da época eu acreditava que eu, tirando ela dali, eu vou dar condições para que essa pessoa possa ter uma melhor qualidade de vida. Só que hoje, na atualidade, a gente vê que não é isso. Mas para sair da segregação e entrar na integração, eu tive que ter uma mudança de pensamento cultural. Aí o que acontece? Eu integrei essa pessoa dentro do contexto ali. Só que aconteceu? Eu integro ela, só que na realidade, eu como gestor, não vou falar de escola, não é questão de escola, vou falar de gestor no contexto geral, de algum local, eu aceito essa pessoa, só que ali vivencia o que? A questão da normatização. O que é isso? Eu, deficiente, eu tenho que me adequar àquele ambiente. Então, é feito ao contrário. A inclusão é o local criar toda a condição para aceitar essa pessoa com deficiência. No contexto aqui da integração, eu, deficiente, eu tenho que me adequar ao ambiente. E ali, aquele gestor não tem obrigação, nem comecei a metade, o gestor não tem obrigação de preparar o ambiente para acolher aquela pessoa com deficiência. Vou tentar acelerar aqui. Aí chega a inclusão. E o que é a inclusão que a gente falou no início? E ainda está em processo, tá, gente? De mudança, de qualificação. Eu ainda sofro com o meu filho na escola, eu tenho conhecimento da construção do peito do meu filho. Eu me predispus a fazer e a escola até hoje não fez e não permitiu que eu ajudasse a fazer. Eu me predispus a ajudar com material adaptado para o meu filho e a escola não ajudou. Escola pública. E eu já vivenciei em relação à escola particular totalmente diferente. Eu escutar de uma gestora falar, a minha escola é inclusiva, não é educação especial. Então, como assim? Se a educação é inclusiva e especial. Então, eu acolho aquele deficiente que dá trabalho, fica no canto lá, porque a tia, ela vai aceitar porque não dá trabalho. Mas se eu receber uma criança que tem TDAH, um TOD já era. Eu tenho um marca-kit da criança com TOD. Eu vou excluir essa criança? Não. É um ser humano que precisa acolher, está gritando por ajuda de socorro. Então ele está extravasando que ali, a forma de dizer para você não estou gostando. Aí a gente realiza a questão do manejo comportamental. E lá vem a história. Vamos lá? Ficou para ela fazer então, né? Isso aí, que bom. O processo de desenvolvimento e aceitação do ser humano atípico, eu costumo dizer atípico porque sou muito pesado. Falar, é neurotípico ou atípico. Então, vamos para a valorização. Se eu pegar o DSM-5 aqui, todos salvos, nem eu. Então vamos falar neurodivergente, é melhor, né? Então, um ser humano que apresenta alguma condição que limita ele em alguma área. Os padrões exigidos pela sociedade remontam os tempos da antiguidade e percorrer um caminho árduo até os dias atuais. Então, é um processo que vai mudando e vocês vão perceber que teve mudança. E tem que mudar muita coisa ainda. Mas a mudança onde? Cultural. E as leis são excelentes.
desde a nossa Constituição. E ao longo desse caminho, houve a necessidade da criação de leis reguladoras para que aquele dito diferente dos padrões sociais fosse inserido de forma digna no ambiente social. Temos as leis para regular a aceitação do meu filho, mas se você, que é uma pessoa dita humana, não olhar meu filho na sua humanidade, não vai adiantar a lei. Eu acabei de falar para vocês que a escola, ela é inclusiva, só que até hoje não fez o bem do meu filho. Esse é o último ano dele no 9º ano. Então, existe a lei, mas se não nascer no seu coração, não adianta eu preparar a igreja se não tiver pessoas que têm um coração aberto para receber o deficiente na sua humanidade. E aí lá vem a pergunta: como os primeiros grupos de humanos na Terra se comportavam em relação às pessoas com deficiência? Eu queria saber como é que ela faz o primário. Vai lá. Isso aí gostei. Alguém sabe responder? Vamos lá, vamos olhar com a mentalidade da Eva. Todos aqui somos os primeiros hominídeos. Vocês tinham moradia? Plano de saúde? Como é que era a questão cultural da época? Existia esse diálogo? Não sei. A gente vai pela especulação arqueológica. Agora uma pergunta assim mais recente, né? População nativa da Terra. Alguém de vocês já viram o dito índio ter lá na sua questão tribal algum deficiente? Já para analisar isso? Por que não tem? Porque a questão cultural deles é de quê? De eliminar o que dá trabalho para essa tribo. De que forma? Afogamento, deixam lá para morrer, o bicho comer. Então por isso que a gente não vê nas nossas tribos nativas o deficiente. Não é porque nasce todos saudáveis, porque eles matam. Aí a partir dessa visão, a gente pega mais ou menos a partir do período pré-histórico. Como é que essas tribos, que eram nômades, caçadores, coletores, né, e pescadores, precisavam se proteger do perigo iminente ali, local? Como é que é estar com uma criança deficiente? Eu vou falar aqui deficiência no geral, tá, gente? Não vou estipular se é cega, cadeirante, se é autista, porque no período não existia médico para poder dar o diagnóstico. Como é que eles conseguiam sobreviver com uma pessoa que é um fardo para eles? Então, dentro da questão cultural, era excluída de que forma? Para morrer. E aí vamos avançar um pouquinho, né? Vamos para a antiguidade. E aqui alivia um pouquinho, tá? A questão cultural. Que dentro da esfera, né, do antigo Egito, né, as grandes, né, civilizações do passado, eles acolhiam a pessoa com deficiência. Poderiam ser faraós, escribas. Então a visão que eles tinham até uma visão religiosa da pessoa com deficiência. Totalmente diferente da Grécia e de Roma. Aí vamos lá, Platão, quem estudou em Platão na faculdade? Eu estudei Platão, Aristóteles, né, os grandes filósofos e pensadores. Só que eles tinham uma visão qual do deficiente, né? Dentro do contexto aqui da construção da cidade, aí da estrutura da cidade, eles falavam o quê? Dentro desses livros aqui, né? A república é política. E a pessoa com deficiência, ela tinha que ser eliminada. E isso era validado pelo governo, tanto na Grécia quanto em Roma. Então os pais tinham autoridade de matar os seus filhos. Vamos parar para analisar. Século XXI. Ellen, você está autorizada a matar seu filho, você mataria? Não, claro que não. Esqueci seu nome. Alexa, está autorizada a matar o seu filho, você matar seu filho? Eu estou autorizado a matar meu filho, vou fazer isso? Não, porque eu enxergo a humanidade do meu filho, ele tem potencial. Por mais que tenha deficiência, é meu filho. Vou avançar aqui, porque eu só tenho quantos minutos tem aí? 10 minutos. Como eu falei também, o Roma é a mesma coisa. Então, tinham leis que validavam eu matar o meu filho. Aí o que acontecia? Os pais que não queriam matar, colocavam em um cesto no rio para o filho ficar à deriva. E aqueles que eram, né, agraciados com a sobrevivência, serviu o quê? Para entreter aquela comunidade mais abastada, né, que está tão tristezinha, tão, né, com a deficiência dele. Para dar uma aliviada, vem aí o cristianismo primitivo com uma visão de quê? De olhar o ser humano na sua fraternidade.
Então, a partir daí, eles passaram a combater o quê? Esse morticídio de pessoas com deficiência. Acolheu também outras pessoas, mas como a temática aqui é pessoa com deficiência, então a Igreja Católica, o cristianismo primitivo, ele passou a acolher essas pessoas por conta da mensagem que passou a ser transmitida de acolher os menos favorecidos. Idade Média. Aqui, pessoal, estou falando questão cultural, tá? Já no período medieval, o que aconteceu com a pessoa com deficiência? Ela foi vista como o quê? Fruto do pecado. Ou a pessoa que nascia com deficiência é porque o demônio entrou na sua vida. Isso é uma questão cultural da época, tá? Então as pessoas que tinham menos conhecimento acreditavam nessa realidade. O meu filho tem um demônio no corpo? O filho que vocês têm? Não. Isso aqui é uma questão cultural. Então essas pessoas que eram ditas bruxas, feiticeiros, eram queimadas na fogueira. Ou eram escondidas e serviam também para entreter as pessoas abastadas nos circos. Idade moderna, mudanças de mentalidade. Então eu tiro dessa realidade mais teocêntrica e coloco uma realidade voltada para o humano. Então eu volto a pensar no ser humano. Não é aquela coisa 100%, mas eu mudei a questão cultural de como olhar o deficiente. Então eu percebi que aquele deficiente tem a humanidade, por conta dessas influências que está contra o domínio daquela época. Isso aqui é só um exemplo de questão de pensamento, que é uma liderança que tinha a visão do deficiente. Então ele acreditava que o deficiente não possuía um alma. Então qual era a forma mais adequada para a questão do pensamento cultural dele? Eliminar essa pessoa. Durante os séculos 17 e 18, houve grande desenvolvimento no atendimento às pessoas com deficiência em hospitais. Por quê? Ao longo da história da humanidade, ela sempre remete o quê? A questão de dominação de outras culturas, de outros povos. Ou a guerra, como acontece até os dias atuais. Dominar o outro. Então, o que vem da sequela da guerra? Pessoas deformadas, mutiladas. Então, passaram a olhar essas pessoas no cuidado da sua humanidade. E aí refletiu também nas pessoas com deficiência. Felipe Pinel explicou que as pessoas com perturbações mentais devem ser tratadas como doentes, como eu falei no início. Está errado? Para a visão da época, não. O que ele acreditava? Quando eu tenho a ausência do racional, o que vai falar mais? O meu emocional. Então, para ele, o deficiente, ele não tinha a sua razão em perfeito estado. Tinha que ter o quê? Um equilíbrio entre a razão e a emoção. Então, quando a minha emoção está muito acima da minha razão, eu sou uma pessoa doente, uma pessoa com deficiência. Preciso ser tratado. Contribuiu muito, tá? Charles Barbier. Ele é muito importante para as pessoas, No século XIX, Charles Barbier, a um pedido de Napoleão, desenvolveu um código para ser usado em mensagens transmitidas à noite durante as batalhas. O sistema foi rejeitado pelos militares, que o consideraram muito complicado. Barbier então apresentou seu invento ao Instituto Nacional